Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver agora o nosso capítulo. Bom, esse é um assunto que pra mim eu gosto de falar bastante, que é um dos raros momentos para um historiador que a gente fala de uma história que a gente viu. Uma parte dela vocês viram também, mas boa parte, principalmente o começo desse capítulo, né, que nós vamos dividir em duas aulas para não ficar longo demais, eu vi na minha infância e eu tenho uma memória muito boa, né? Eu sempre brinco, mas é verdade. Dos meus 3 anos pra frente eu lembro de muita coisa, né? Eu lembro que em 1981 me perguntavam quantos anos eu tinha, eu fazia assim, ó, 3. Eu tinha 3 anos em 1981, né? Eu tenho 42 hoje. Lembro também que foi nascimento da minha irmã caçula, né? A Fernanda. Ela nasceu em 1981. Eu lembro da carinha dela, que é a mesma até hoje, nunca mudou, né? Incrível, impressionante. Mas enfim, né? Então eu vi muito essa transição, né? E a ditadura militar, ela teve com o Geisel a missão de se distender, né? De acabar a tensão, né? Até a distensão lenta, gradual e segura com o Geisel, ou seja, o Geisel ele ia acabar com a ditadura, mas ia ser aos poucos, de forma gradual, segura. Só que não foi o que aconteceu. A gente sabe que teve vários problemas, né? Teve o atentado à bomba no Rio Centro, nas eleições para municipais, os candidatos da ditadura tomaram um pau feio, né? E aí veio o pacote de Abril, que foi um retrocesso autoritário por parte da ditadura, né? Que com o pacote de Abril as eleições para governadores continuaram indiretas, elas seriam diretas, não foram. Por quê? Porque eles sabiam que nas eleições diretas o povo ia votar contra a ditadura. O povo já estava cansado da ditadura militar, né? O povo viu que a ditadura militar era uma ilusão, né? Que acabou o milagre econômico, né? O milagre durou pouco tempo e só sobrou o quê? O autoritarismo, né? Porque a ditadura militar era assim, era um autoritarismo absurdo, mas se segurava pelo milagre. Eu falei, para o povo brasileiro, tem comida na mesa, é o que importa. Não importa quem está no poder, o que ele faz, o que ele defende. O povo brasileiro não é politizado. Nem hoje, que o povo fica falando um monte de bobagem na internet, né? O povo brasileiro não é politizado. Tendo comida na mesa, ótimo. Então, acabou a comida na mesa, o povo só sobrou autoritarismo, então o povo já não queria mais saber da ditadura militar. A ditadura militar caiu, né, caiu em desgraça. Eu não gosto dessa palavra, né? Mas enfim, o povo não estava gostando mais, né? E aí, com esse pacote de Abril, não tinha mais eleição direta, não teria mais eleição direta para governador, né? O mandato presidencial passou a ser de 6 anos, ou seja, a ditadura queria durar mais 10, né? Durou mais 11, né? Pois é. E o presidente ainda poderia escolher uma parte dos senadores, ou seja, escolher cara que ia votar a favor dele, né? Óbvio. Até eu que sou mais bobo, posso escolher senadores que vão votar nos projetos. Vou escolher caras que votem nos meus projetos, não que votem nos projetos contrários a mim. E foi o que o Geisel fez. Depois do Geisel veio o Figueiredo. Esse é o primeiro presidente que eu lembro. Eu assisti a TVS, que é o atual SBT, e tinha um programa puxa-saco do Silvio Santos de domingo, porque o Silvio Santos sempre foi puxa-saco de presidente, que chamava a Semana do Presidente, aí mostrava o Figueiredo. É a primeira lembrança que eu tenho de presidente da República. O Figueiredo, ele dizia que ele ia fazer a abertura política e ia arrebentar quem fosse contra, né? E ele dizia que ele preferia cheiro do cavalo dele do que o cheiro do povo, né? Ou seja, uma flor, né? Presidente militar que fala um monte de bobagem sobre as pessoas e que é truculento e tem uma linguagem violenta, não é novidade não é desse cara que tá aí hoje não. Isso aí já, ó, né? Então, o Figueiredo, ele promulgou a lei da anistia,
né? A lei da anistia perdoava os presos políticos, né? As pessoas que protestavam contra o governo e ou foram presas ou foram embora do país, né? Muita gente aproveitou para fugir do país, né? Por causa da perseguição da ditadura. Então todas elas foram anistiadas. Tudo que foi considerado crime contra a ditadura foi perdoado. Mas o lado péssimo disso, dessa anistia, né, foi que ela também deu anistia para os torturadores, para os criminosos, como por exemplo aquele bandido do Brilhante Ustra, né, que torturou e matou muita gente. Então todos os torturadores da ditadura militar foram perdoados, né? Da mesma forma que as pessoas que estavam lutando por democracia, independente de ser de esquerda, de direita, tinha gente de todas as tendências políticas lutando por democracia. A ditadura não é uma coisa, eu sou de direita, apoio a ditadura, não. Pessoas de diversas tendências políticas eram contra a ditadura era ruim. Pessoas de direita eram contra a ditadura também. A ditadura era bizarra. Ninguém era assim, eu defendo. Não. Se criou. Hoje tem gente que fala, a ditadura era boa, não sei o quê, porque se criou uma memória falsa da ditadura. E as pessoas de hoje que viveram naquela época, elas acreditam numa memória falsa que foi criada, né? Então muita gente aproveitou para voltar para o Brasil, como Geraldo Vandré, né, como Paulo Freire, como o geógrafo Milton Santos e muita gente bacana, né? Bom, no final da ditadura militar surgiram, né, muitas greves de trabalhadores, de operários, né? Muitas delas lideradas pelo metalúrgico Luiz Inácio da Silva, que ficou conhecido como Lula, né? Hoje Luiz Inácio Lula da Silva, né, que para muitos foi o melhor presidente que já teve na história do Brasil. Ele começou no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Ele organizou a maior greve de trabalhadores que já existiu no Brasil, né? Em 1979, 3,9 milhões de trabalhadores brasileiros pararam para exigir, né, melhores condições de trabalho, melhores salários, né, mas também democracia, né? Ao longo do começo ali dos anos 80 até 1984, teve um movimento muito bonito e muito importante. E foram as diretas já. Tinha uma emenda que tramitava no Congresso, que era a emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para presidente da República, né? Ali já estava determinado que seria o fim da ditadura militar. O Figueiredo ele ia passar o seu cargo para um presidente eleito indiretamente, né? E a partir daquela eleição, depois daquela eleição, que se realizaria em 1985, seriam só eleições diretas para o presidente, que é o que nós temos hoje, né? Então, o que aconteceu? O povo se uniu, era a coisa mais linda, mais de 1 milhão de pessoas foram para a Praça da Sé se manifestar pelas diretas já. O político Ulisses Guimarães, né, já falecido, ficou conhecido como o Senhor Diretas. Foi um senhor que já era de idade na época, que percorreu o país pelas diretas já, né? O Corinthians, né, fez um movimento muito bonito que se chamava Democracia Corintiana e foi liderado pelo Sócrates e pelo Casagrande, né? E eles entravam em campo pedindo democracia, né? Diziam ganhar ou perder, mas sempre com democracia, né? O Sócrates e o Casagrande. Também ao lado deles a figura do Vladimir, também um jogador muito importante do Corinthians que lutou pela democracia, né? Então o Corinthians, um clube de massa, entre a massa se espalhou e até hoje, né, na torcida do Corinthians se tem uma tradição de luta por valores democráticos. Não estou dizendo que todo corintiano é defensor dos direitos democráticos, mas tem uma tradição de torcida do Corinthians ser a favor da democracia, né? Mas mesmo assim a emenda não passou, a eleição de 1985 foi indireta e quem venceu foi um cara que era sempre contra a ditadura, que foi o Tancredo Neves, o avô do Aécio. O que aconteceu? Olha só como o Brasil, o enredo de Brasil é uma coisa complicada. Esse país é uma novela, o Brasil é uma novela, né?
O que aconteceu? Antes do Tancredo assumir, ele foi internado e veio a falecer. Eu chorei pra caramba. A gente tinha muita esperança no Tancredo, né? Eu tava na primeira série, a professora falou, faça um desenho que retrate... Primeira série é o atual segundo ano. Faça um desenho que retrate a atual situação do país. Aí eu desenhei um mapa do Brasil, pintei de verde. Aquele desenho de mapa de criança. Pintei de verde. Né? E fiz uma carinha de choro dentro do mapa do Brasil e escrevi do lado, adeus Tancredo. Né? Eu lembro que um monte de criança falava tranquedo, né? Tranquedo, mas era Tancredo, Tancredo Neves. Né? E quem assumiu foi o Sarney, o vice dele, que está na política até hoje. Né? Muitos dizem que ele já morreu, que é um boneco de cera que está no lugar dele, né? Brincadeira. Mas um político que sempre foi do lado da ditadura militar, olha isso, galera, uou, olha isso. O Sarney sempre foi da Arena, que era o partido da ditadura. Ele mudou de lado nos 45 do segundo tempo. Olha como o enredo do Brasil é coisa de louco, esse país é de doido. O cara que venceu a eleição indireta era contra a ditadura. Detalhe, ele venceu o Maluf, tá? O Maluf era o candidato da ditadura. Ambos candidatos civis, né? Para mostrar que a ditadura militar ia acabar. Né? Mas o Maluf sempre foi da Arena. A Arena virou PDS e hoje é o PP. É o partido número 11. Né? Não esqueçam, PP é partido da ditadura. Né? Enfim, então olha só. O cara que sempre apoiou a ditadura foi para a chapa de quem venceu a ditadura e no final das contas um cara que sempre defendeu a ditadura acabou assumindo. O governo do Sarney eu lembro inteirinho dele, de cabo a rabo, tudo. Né? O Sarney ele chegou congelando o preço, né? Era proibido aumentar o preço das coisas. O que acontecia? A gente ia no supermercado, não tinha os produtos. A gente ia comprar carne, não tinha. Ia comprar leite, não tinha. Ia comprar pão, não tinha. Por que não tinha? Como existia um tabelamento, você não poderia pagar mais do que tanto num produto, o açougueiro escondia a carne. Aí alguém dizia, olha, eu sei onde vende mais barato. Aí esse mesmo açougueiro, eu sei onde vende a carne, né? Aí esse mesmo açougueiro que tinha escondido a carne, ele te vendia por um preço com ágio, mais caro. Né? Aí o Sarney viu que não adiantava congelar preço. Né? Se congelava preço, os produtos sumiam da prateleira. Né? Não adianta congelar, os produtos vão sumir. A fábrica do Ribamar é a primeira a falir. Letra do Ratos de Porão. Plano Furado 2. Né? Quem gosta de rock, escutem o disco Brasil do Ratos de Porão, vai entender muito bem essa época. Né? Então, Sarney viu que não adiantava congelar porque os produtos sumiam da prateleira. Aí as pessoas, quando achavam os produtos, compravam com um preço absurdo. Foi nessa época a primeira vez que eu consumi soja na vida, porque meu pai não achava carne para dar pra gente. Aí ele ouviu dizer que soja tinha proteína como a carne, e meu pai comprou soja. Na época a gente não sabia preparar, era um negócio horrível, meu pai obrigou a gente a comer. Meu pai na época não era meio autoritário, não tinha sugestão, ele mandava e pronto, acabou. Né? Então o governo do Sarney ele acabou parando com o congelamento, aí foi o caos. O que aconteceu? A inflação subia demais, gente. Nossa, os produtos dobravam ou triplicavam de preço por mês. Perguntem para os pais de vocês, a maioria deve ter a minha idade, um pouco mais velho, talvez um pouco mais novo. A gente ia no mercado, a gente comprava 3, 4 carrinhos de comida e estocava em casa. Por quê? Porque o produto ia dobrar de preço, triplicar de preço em pouco tempo. O dinheiro era tão desvalorizado que minha mãe me dava 10 mil cruzeiros. Cruzados, aliás, tinha mudado o dinheiro, virou cruzado. Ele pegou o cruzeiro, era 5 mil cruzeiros, ele cortou 3 zeros, virou 5 cruzados. A princípio estava valorizada a moeda, mas a inflação já destruiu essa moeda. Aí minha mãe me dava 10 mil cruzeiros para comprar doce. Eu queria comprar figurinha, 50 mil cruzeiros um pacote de figurinha, o dinheiro não valia nada. Né? Meu pai, carteira de trabalho do meu pai, olhava lá, 400 milhões de cruzeiros, de cruzados,
né? 400 milhões de cruzados, o salário do meu pai não valia nada. Aí o que ele fez? Depois fez outro plano cruzado, né? Que é o plano cruzado 2, que foi citado na música. Cortou 3,0 de novo. Ou seja, um caos inflacionário. Mais uma coisa boa que saiu nesse tempo foi a Constituição de 1988, né? Uma Constituição que eu vi também. Quando eu chegava da escola, na época a gente não tinha internet, a gente dependia de TV para ver alguma coisa, né? Não tinha como ver outra coisa que não fosse na TV. Aí eu chegava da escola, almoçava, e ao invés de passar meu desenho, eu ficava passando Semana da Constituição, Semana do Constituinte. Aí mostrava os deputados discutindo lá as coisas que iam entrar na Constituição de 1988. Eu tinha 10 anos, estava na 4ª série, atual 5º ano, né? E eu via lá sendo elaborada a Constituição de 1988, né? Ela começou a ser elaborada em 86, terminou em 88, né? E era chamada Constituição Cidadã, porque era uma Constituição que garantia direito aos quilombolas, garantia direito aos indígenas, garantia direito às mulheres, garantia direitos aos analfabetos, né? Garantia à terra uma função social, ou seja, a terra ela é para produzir, né? Se uma pessoa tem um latifúndio, uma terra enorme, gigante, que não está produzindo nada, é um dever do Estado desapropriar essa terra, indenizar o dono dessa terra, ou seja, não vai tomar nada de graça, e o governo fazer reforma agrária, né? Então essa Constituição Cidadã de 88 ela é muito legal e ela é muito avançada, né? Ela garante a todo mundo casa, comida, educação, segurança, transporte, ou seja, falta muito para a gente chegar na Constituição de 88, né? E os políticos atuais vivem ameaçando rasgar a Constituição de 88, né? É um absurdo. Bom, Brasil na década de 1990, o que vai acontecer, né? A eleição de 1989, que eu lembro demais dessa eleição, nossa, eu acompanhava tudo, eu lia os jornais, meu pai assinava a Folha, eu ficava lendo assim, louco, acompanhando, né? Na época a gente falava, quem que vai ganhar? Uns queriam que ganhasse o Lula, outros queriam que ganhasse o Collor, eu queria que ganhasse o Silvio Santos, mas olha só, ei, oi! Pois é, até o Silvio Santos foi candidato a presidente na época, mas deu um rolo lá, acabou não sendo, enfim. Segundo turno foi Lula e Collor, o Collor fez uma campanha baixaria contra o Lula, trouxe a filha dele lá, e um caso da filha dele, usou um monte de mentira que a própria filha do Lula desmentiu, né? O Collor era apoiado pela Globo, pela classe média brasileira. O Collor tinha fama de ser incorruptível, de lutar contra os corruptos, de botar funcionário público corrupto na cadeia, de que ia acabar com a mamata. Quem que falou que ia acabar com a mamata mesmo, gente? E tá fazendo mais mamata que os outros? Quem será, né? Bom, o Collor disse que ia combater a corrupção e foi um outro ladrão. E pior, ele tirou o nosso dinheiro. Ele acabou com o dinheiro do povo. Meu pai trabalhou 13 anos numa empresa, que era do Grupo Tabacol. Pegou o dinheiro e falou, foi mandado embora, né? Pegou o dinheiro e falou, eu vou guardar esse dinheiro para sustentar minha casa. O Collor fez a gente passar fome. Não tô brincando não, a gente passou fome. A gente passou fome com dinheiro guardado, dinheirão guardado no banco. Você tem noção desse absurdo? Um pai de família não ter dinheiro para pôr comida na mesa, mas meu pai tinha aproximadamente uns 400 mil reais de hoje guardado no banco e não tinha 40 reais para fazer um supermercado. Triste, nossa, eu virei punk, revoltado, roqueiro nessa época aí. Tinha 12 anos, 1990. Né? Porque era muita raiva. Meu pai trabalhou, juntou dinheiro, guardou honestamente com o trabalho dele. Meu pai devia ter voltado para Portugal naquela época, tá louco, né? Mas enfim, né? Então uma situação muito difícil, o povo, né? As pessoas queriam matar o Collor, né? E eu lembro que os jovenzinhos, meu pai não deixou eu ir, meu pai era, né? Aí teve os jovens, né, de escola, assim, dos 12 até os 18 anos, era a geração cara pintada, pintaram o rosto e foram pra rua protestar contra o Collor. Descobriram o caso de corrupção do Collor com o tesoureiro de campanha dele, o PC Farias, né? Quando eu fui para Punta del Este, a casa mais cara que tinha lá, a mansão mais cara na parte de mansão que tinha lá em Punta,
era do PC Farias, secretário do Collor, ou seja, olha o tanto de dinheiro que esses caras roubaram do Brasil, né? Então o cara honesto que ia acabar com a mamata, né, o secretário dele tinha a casa mais cara e luxuosa de Punta del Este. Já morreu esse PC Farias aí, né? Enfim, e o Collor, né, mais um dos heróis salvadores da pátria, foi empichado, sofreu impeachment, né? Só que antes do impeachment dele sair, ele renunciou, tá? Mas mesmo assim ele perdeu os direitos políticos dele por 10 anos e tá aí hoje, todo engraçadinho, senador por Alagoas, né? Bom, quem assumiu foi o vice dele, Itamar, que fez um governo bom, na minha modesta opinião, tá? Pra gente aqui em casa, pelo menos, melhorou bem as coisas. Meu pai conseguiu, processando o governo, soltar o dinheiro dele, que estava preso no banco, só que sofreu uma desvalorização absurda, né? Que eu falei, meu pai devia ter uns 400 mil guardado no banco, sacou o equivalente a uns 40 mil, gente, sério. E a gente quase perdeu o apartamento. A gente devia o apartamento pro governo e o governo prendia nosso dinheiro. O governo ia tomar nosso apartamento, sendo que o próprio governo que tinha tomado o nosso dinheiro. Olha que situação absurda, né? Então o Itamar, ele fez um governo bacana. Ele pôs o Fernando Henrique para ser o ministro da Economia, e o Fernando Henrique, que não era economista, era sociólogo, ele fez o Plano Real. No Plano Real ele atrelou o Cruzeiro Real ao dólar, né? Na verdade o Collor voltou o Cruzeiro, né? Era Cruzeiro Dinheiro. Sarney fez o Cruzeiro voltar a ser... Perdão, o Sarney fez o Cruzeiro virar Cruzado. O Cruzado virou Cruzado Novo. O Collor fez o Cruzado Novo voltar a ser Cruzeiro, também cortando 3 zeros, né? E aí o Fernando Henrique, ele transformou o Cruzeiro em Cruzeiro Real. O Cruzeiro Real, ele era atrelado ao URV, Unidade Real de Valor, que era dólar. Então um Cruzeiro Real era $1, ele foi preparando terreno para o Real. Cruzeiro Real se tornou Real, que está aí até hoje, né? O Real valia $1 por quê? Porque o Fernando Henrique, ele torrou as empresas estatais brasileiras. Vendeu tudo. Vendeu as empresas de energia elétrica, vendeu as empresas de telecomunicações, vendeu as empresas de boa parte da Petrobras, boa parte da Sabesp, né? Privatizou as estradas, assim. Então, como o Brasil vendeu muito produto, vendeu muita empresa estatal, entrou muito dinheiro, dólar no Brasil. Então por isso que o real, eu lembro do real valendo mais do que o dólar, porque tinha muito dólar dentro do Brasil. Só que um problema disso é o quê? Que não se criou uma fonte de produção de riqueza dentro do Brasil. Essa fonte de riqueza no Brasil, ela vai se fortalecer mais no governo seguinte, que é o do Lula. E a gente já vai falar disso, que é o agronegócio, que durante um bom tempo enriqueceu bastante gente no Brasil. Quer dizer, bastante gente não, enriqueceu muito o Brasil, mas meia dúzia de pessoas, tá? Bom, e a grande crítica do governo do Fernando Henrique é que não investiu nada no social. Nossa, não sei se vocês estão ouvindo o barulho de reforma, gente, é um saco. Eu preciso trabalhar aqui e os caras fazendo obra. Desculpem o barulho aí se vocês ouvirem, né? Então, o Fernando Henrique investiu muito pouco, né? Teve sim mais gente na escola. Foi ele que criou os programas de repasse de renda como Bolsa Família, que no governo dele tinha outro nome, né? A Bolsa Família foi o do Lula e agora no do Bolsonaro vai ter outro nome também que eu não sei, né? Mas, enfim, veio o governo do Lula. Finalmente o Lula ganhou, ele perdeu 3 eleições seguidas, né? Perdeu pro Collor, depois perdeu 2 pro Fernando Henrique. O Fernando Henrique criou a reeleição, não existia antes. O Fernando Henrique comprou o Congresso com dinheiro público, fez o Congresso votar a reeleição e ele conseguiu ser reeleito. O governo Fernando Henrique teve coisas boas e coisas ruins, mas não melhorou as condições de vida da população brasileira. Tanto que nunca mais alguém do partido do Fernando Henrique foi eleito presidente, né? O PSDB. Bom, o governo do Lula, ele melhorou demais as condições de vida da população. Pessoas ganharam mais dinheiro, ele criou muitos programas sociais como
o Luz para Todos, todas as cidades do Brasil passaram a ter energia elétrica, né? O que mais? Ele também criou o ProUni, programa de universidades, né? Que as pessoas tinham bolsa na universidade, criou o Fome Zero, né? E enfim. Só que ao mesmo tempo, o Lula ele fez o projeto do mensalão. Assim, gente, o PT, o que ele fez? No poder, ele jogou o jogo. Na política, sempre, para os deputados e senadores, voto é moeda de troca. É moeda de troca. Um deputado não vota numa lei se não derem alguma coisa para ele. Ele só vota se interessa para ele, entendeu? Se interessa para ele, ele vota. Principalmente aqueles partidos chamados centrão. O tal do centrão é o tal do fisiológico, é poder pelo poder. Então, no poder, o PT fez o que todo mundo fez. Comprou o centrão para votar nos seus projetos. Fez muitos projetos sociais bons? Fez. Mas, por exemplo, o ProUni. O ProUni era dinheiro para as universidades pagas para o pobre poder fazer faculdade. Podia com esse dinheiro ter feito ainda mais. O Lula fez muitas universidades federais, não podia ter feito muito mais. Né? O que mais? Que a gente pode criticar. O povo brasileiro virou um bom consumidor. Nessa época que surgiu o funk e a ostentação. O povo achava que era rico. É essa a mentalidade do brasileiro. O brasileiro tem dinheiro, ele acha que ele é o quê? Ele é rico. Ele é rico, o brasileiro é rico. Você tem dinheiro para comprar um Corsa em 50 prestações, você é rico. Antes o povo não tinha nada. Mas agora o povo tem dinheiro para comprar um Corsa em 50 prestações. Melhorou? Melhorou. Você é rico? Não. O povo brasileiro não tinha TV de tubo preto e branco em casa. O povo brasileiro passou a ter uma TV de plasma comprada em 24 prestações na Casa Bahia. Melhorou? Melhorou. Você é rico? Não. Gente, 4% da população brasileira é rica. Nem quem tem Jeep Renegade é rico, gente. Para com isso. É classe média. Média, nem média alta é. Só que é isso um dos grandes problemas do governo Lula. Não formou cidadãos conscientes, formou consumidores. Então o povo mais preocupado em comprar celular e carro do que em ter consciência política. O povo continua no mesmo sistema votando em salvadores da pátria. Mas, do saldo que a gente pode dizer que sim, houve muitos avanços sociais no governo do Lula. A corrupção foi a que sempre houve no poder no Brasil. O poder do Brasil é corrompido, a corrupção no Brasil é sistêmica, né? Dificilmente na esfera pública brasileira não se pratica corrupção, né? E como eu falei, teve um saldo positivo nas questões sociais, mas mesmo as questões sociais são passíveis de crítica, né? Nos programas de universidades, serviu para muita gente fazer faculdade? Sim. Mas também serviu para enriquecer bastante donos de faculdades particulares, né? E enfim, né? Perto do que já teve no Brasil, sem dúvida, por todos os índices, foi realmente o melhor governo que teve, tanto que o Lula foi eleito e até hoje, em todas as pesquisas, o Lula ganha como o melhor presidente que o Brasil já teve, tá? E com o fim do segundo governo do Lula, vão começar todas as crises políticas que a gente vai ver na próxima aula, da semana que vem, na segunda parte dessa aula. Beleza, galera? Uou!